Aproxima-se o Natal e é natural que nós encontremos num lugar ou outro na cidade enfeites natalinos, encontramos, quem sabe, um presépio já montado. Há várias escolas, aquelas que colocam o presépio já com o menino Jesus, outras que não têm ainda o menino Jesus. Talvez nossa casa já tenha um daqueles enfeites. E as figuras que encontramos no presépio são muito emblemáticas. Vale a pena que olhemos, né? A gente já sabe, mas que olhemos para cada uma delas e cada uma delas tem uma lição para nós. Se a gente olha Maria, que está lá, e por causa dela que tudo isso se aconteceu. Claro, é Deus que chamou ela, mas Maria correspondeu e está lá, em geral, atrás do menino Jesus, porque o destaque é para Jesus. Mas está lá Maria, uma lição de inscrição, como colaborou na salvação, mas está lá em segundo plano. A gente olha São José, que está lá do lado de Maria, e aí talvez a lição que nos dá, olhando para ele, é a disponibilidade. Não sei, me chama muita atenção São José, disponível. Deus pede, olha, vai para o Egito, ele para ontem, já foi, né? E algo assim impressionante, São José, e protegeu a Sagrada Família, e forte, disponível em qualquer momento. É uma grande lição também olhando no presépio. Tem a figura dos pastores, que nos chama a atenção porque estavam lá e de modo inesperado recebem o anúncio do anjo e vão e são os primeiros a ver Cristo. E a lição é como Deus premia a simplicidade. Premiou aquela simplicidade, eram pobres, e aquela humildade foi premiada dos pastores. E por fim, os 6 magos que tinham posses, mas colocam tudo com generosidade ao serviço de Deus. E a lição que podemos tirar deles é a generosidade. São generosos, oferecem lá grandes presentes, que não sabemos, mas provavelmente aqueles presentes ajudaram que essa família pudesse fazer aquela viagem às pressas para o Egito, né? Aquele ouro, aquele incenso e mirra, que de certa forma patrocinaram a viagem, né, da Sagrada Família até o Egito distante. Enfim, são lições que eu queria então, vendo assim um panorama dessas lições, escolhi para que nós meditássemos agora a lição dos pastores. Podia escolher qualquer um deles, né? E alguns a gente vai ver na meditação seguinte, mas agora olhemos para os pastores. Essa lição de simplicidade pode ajudar a ver o relato do Evangelho a respeito deles. Vou ler aqui um pedaço para que consideremos na nossa oração. Havia nos arredores, depois do nascimento de Cristo, nos arredores, uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. Olha, Deus mandou um anjo para avisar os pastores. Olha, repara que Deus tem como importante os pastores, porque mandou um anjo para Maria também. Mandou um anjo para Zacarias, que é avisando o nascimento do Batista, São João Batista. Mandou o anjo a Nossa Senhora e agora mandou para os pastores. Quando é importante, ele mandou, porque era algo de relevo. E aconteceu a mesma coisa, que os pastores, ao ver um anjo, não sabemos como foi essa manifestação, experimentam um grande temor, como aconteceu com Maria, com Zacarias. E vem depois o anúncio: não temas, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Recebe então o anúncio do Messias, aquele Messias esperado, aquele que os profetas ansiavam, aquele que eu gosto de dizer, aquelas que as mulheres do Antigo Testamento em Israel desejavam, e para isso queriam ter muitos filhos, para que pelo menos, quem sabe, um dos filhos fosse da descendência do Messias. O desejo que tinham de estar
próximo de algum parentesco do Messias. E os pastores descobrem que acabou de nascer. São os primeiros a saber. E o que eles têm de tão especial, esses pastores? Eram pobres, uma humildade grande, faziam um trabalho duro naquele momento, o valor da simplicidade, e estavam fazendo bem o seu trabalho. Aí essas duas lições, né, sobretudo resumindo numa só, que é a pobreza, é essa lição para nós. Né? Está com essa pobreza de espírito. E às vezes é um contraste essa pobreza com o consumismo no Natal, o presente no Natal, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer no recesso entre o Natal e o Ano Novo, e a viagem. Às vezes as pessoas que gastam para fazer viagens longe, e como é que vai ser o Réveillon, eu paguei já há muitos meses essa festa da virada, e as pessoas ficam preocupadas só com esse dinheiro, o consumismo, e se perde a noção daquilo que é mais importante, que Deus premia até a pessoa que é simples. Será que eu não posso dar um passo mais nesse Natal de privilegiar essa simplicidade? Para receber de fato esse anúncio que só receberam os pastores, para os reis magos Deus mandou uma estrela que de um modo misterioso foram guiando eles, e ficaram meio confusos, tiveram que parar em Jerusalém, perguntar para Herodes. Já para os pastores, direto, olha, um anjo é aqui, e eles foram. Bonito, né? Esse canal direto, que tem aquela alma simples que não tem essas amarras próprias de quem está apegado a um recurso, aos bens materiais. Como é bom, né? Que nós não deixemos que a pressão do consumismo nos domine. Eu deixei que venha com comparações, né? Sei lá, eu descobri que tem um amigo que vai passar então a virada na Europa, né? E eu no máximo vou para Miguel Pereira, né? Não tem nem fogo, nada contra Miguel Pereira, e se alguém vai para lá, né? Eu tenho um parente que vai para lá, então é por isso que eu me lembrei aqui, né? Então, e aí eu fico lá me comparando, né? Então no futuro eu vou conseguir, né? Como se fosse o sonho de consumo, né? A razão da minha vida, fazer uma viagem de uma virada no exterior. Será que é isso, né? Pode ser que seja uma coisa legal e tal, mas não é o fim da minha vida, não é aquilo que vai me deixar assim, né, com essa ansiedade, com um desejo de vou me realizar se eu conseguir só isso. Tem coisas muito mais importantes que eu tenho que pautar na minha vida. Às vezes um carinho na família, em qualquer lugar, até no Miguel Pereira da vida vai ser um lugar legal, né? Por quê? Porque eu tenho minha família, tenho esse carinho familiar, isso que vale mais, isso é impagável, né? Assim, em qualquer lugar, mas você tem esse carinho familiar, se estamos juntos, até uma brincadeira simples se torna algo grandioso. Não precisa pagar grande coisa, está lá, no sorriso de alguém da família, na paz, nessa unidade familiar. E é isso, né? Isso que temos que pautar, e não ficar pensando então quanto que eu preciso gastar, e as outras pessoas, né? Alguém até me dizia, padre, eu já descobri qual que é o melhor momento para fazer o pedido de um presente de Natal. Quando é que é? É o dia 26. Você olha o presente de todo mundo e você fica com inveja de todo mundo. Aí você eu quero isso que ganhou fulano, isso aqui e tal. Mas agora tem que esperar o ano todo para poder ganhar e tal. Pô, sabe que também é assim, né? Aquela pessoa que fica pautando sempre para a inveja, pelas coisas que os outros conseguiram, né? Não estou satisfeito com as coisas que eu já tenho. De repente, tenho já muitas coisas. Eu tenho até que agradecer. Não é uma mediocridade que eu digo, né? Então, contente com o mínimo. Não, vamos sonhar em conseguir posses, conseguir um trabalho melhor para ajudar as outras pessoas. Olha, o grande sonho do material pode ser nosso, que eu possa então sustentar uma família, se minha vocação for matrimonial, ou ajudar num projeto social, ajudar numa obra, se minha vocação for até diferente, de uma entrega a Deus e conseguir recursos para ajudar outras pessoas. Maravilhoso, né? E não simplesmente por um comodismo passageiro que acaba
como explodir uns fogos de artifício no Réveillon. Repara como é, né? Explode os fogos, até fazem um espetáculo, são bonitos, mas dura segundos, depois tem que ter outro, porque senão acaba tudo. Que diferença daquela luz que ilumina sempre. Às vezes gosto de fazer esse contraste, né? O que é mais útil para nós? Uns fogos de artifício ou uma luz de poste em frente da minha casa à noite, né? Um fogo de artifício pode ser bonito, eu vou lá para ver e tal, mas olha, eu sinto mais falta quando queima a luz do poste em frente da minha casa, porque fica tudo escuro, eu fico inseguro. Esse vale mais, mas a gente só repara quando queima essa luz, né? Porque a gente pensa que ela está sempre lá e tem a obrigação de acender quando começa a escurecer, mas essa é a mais valiosa para mim, tem que ser, né? Não aqueles fogos de artifício. E às vezes o gastar demais, alguma coisa extra, o que for, vai ser uma espécie de fogo de artifício que eu estou querendo, mas não me satisfaz. Agora aquela luz que ilumina, está em frente da minha casa, num poste de luz ali, tão simples, barato até, luz de LED, sei lá, mas como é útil, traz segurança para a minha casa, ilumina, ajuda até eu não bater o carro na hora que eu vou entrar em casa, né? Sei lá, tem tanta coisa, está lá aquela luz pequena, iluminação, comparada com o brilho que dá um fogo de artifício, mas constante, e é aquela que é mais útil para mim. Às vezes vai ser isso, o mais útil é algo mais simples, que eu vou privilegiar. São José Maria dava alguns conselhos que ele aplicava para todas as pessoas que viviam no meio do mundo. Não era só conselhos assim, máximas para quem quer algo a mais, né? Mas sim pedia para qualquer pessoa que se disse de fato, né, ter esse desprendimento verdadeiro. Aí dava 4 conselhos que a gente pode considerar agora, imitando os pastores, queria essa simplicidade. Vamos comentar cada um deles. Primeiro desses conselhos: a alma desprendida não tem nenhuma coisa como própria. Tem que ser explicado isso aí, não ter como próprio. Mas, padre, eu tenho o meu celular, eu tenho as coisas que eu uso, são minhas. Tem um carro que está no meu nome, sei lá. Não ter como próprio, o que é? Não, pode ser que eu tenha, de fato, até um carro no meu nome, mas não ter como próprio é pensar o seguinte: eu sou administrador dos bens que eu uso. Repara, qual a diferença se eu uso um carro que é meu ou eu pego emprestado por uma tarde um carro de um amigo? Como é que eu dirijo? Normalmente, se eu sou honesto, quando eu pego um emprestado, eu deixa eu tomar cuidado aqui, eu não quero dar uma multa com esse meu amigo, né? Ele é meu amigo, não é meu inimigo, então eu não quero, né? Então eu vou dirigir com algum cuidado, talvez mais do que aquele que era meu. Por quê? Porque não é meu esse carro. Não ter nada como próprio é usar desse jeito as coisas, que eu quero que dure, né? Que isso seja bem usado, né? E não abusado do ponto de vista de estragar fácil, porque mesmo sendo meu, eu sou administrador desses bens. Até o celular da vida que eu uso, né? Às vezes, meus pais que compraram, e aí não vejo a hora de trocar, ver se eu estrago ele mais rápido, né? Pô, isso não é ter como próprio. Ter como próprio é isso, eu vou fazer com que dure. Claro, se for o momento for oportuno, eu vou trocar, porque já tá muito velho, quebrou uma tela, mas não ter como próprio, fazer com que dure aquelas coisas que estão nas minhas mãos. Isso para um cristão que quer viver a pobreza no meio do mundo, não é para um religioso que está num convento, mas qualquer pessoa, se vive isso de verdade, vai imitar um pouco os pastores que recebeu então esse grande elogio. Vou usar as coisas que estão no meu nome, mas vou tentar usar para que dure. E depois vou poder até fazer uma doação de uma coisa boa, que estava ainda funcionando para alguma outra pessoa. Depois, o segundo conselho que dava São José Maria, que nos ajuda: não tem nada supérfluo. De novo, tem que ser entendido. O que quer dizer isso?
Não tem nada supérfluo, é aquela coisa inútil que eu não estou usando. Se de fato alguma coisa já começou a ser inútil, eu uso pouco ou não uso mesmo, será que eu posso encaminhar para uma doação? Está chegando, de fato, o Natal, e é muito comum ter essas obras de caridade. Eu posso já fazer uma doação de várias dessas coisas que eu tenho. Vai ter outras que eu uso. Mas se olha, na real, assim, se tem mais de ano que eu não uso alguma das minhas pertences, talvez seja um bom momento de eu me desprender. Ah, não, padre, mas é um momento que eu vou usar, né? Que momento é esse? E de repente, quando eu for usar, eu nem sei onde está, vou procurar e não acho, aí vou ter que acabar comprando o negócio, depois eu descubro que eu tenho 2, né? Porque eu já... É coisa simples assim, será que eu não posso? Isso que eu já não estou usando há muito tempo, de repente isso aqui já é um supérfluo para mim, né? Não é uma atitude própria, então, daqueles que querem fazer um voto de pobreza, não. Para qualquer pessoa que quer ter um desprendimento, é olhar nas minhas coisas, se tem algo que tem muito tempo que eu não uso, talvez valha a pena eu me desprender desses bens. E você, como os pastores, não tem nada supérfluo. Abrir o nosso armário e já talvez fazer um balanço quando nós chegarmos. E pode ser um grande presente que eu dou para Cristo. Talvez me desfazer de alguma coisa supérflua que eu tenho em casa. Terceiro ponto. Esse eu gosto de falar como, de certa forma, como o mais importante desse elenco. Todos são importantes. O Zé Maria dava como conselho que ele vivia mesmo. Mas esse terceiro eu gosto porque, de certa forma, resume quase todos os outros. Não queixar-se quando falta o necessário. Nossa vida nos bens materiais, às vezes pode nos faltar alguma coisa que até a gente julga necessário. Olha, seria não bom, mas muito conveniente que eu trocasse celular, porque já está bem velho, já tem 5 anos, e já parece que é necessário, porque eu estou precisando tirar umas fotos, e as fotos já saem bem, sem definição, sabe, bem difícil, então eu preciso trocar, de fato, né? É necessário, até eu já vejo e tal. Mas não ficar queixando, né? De repente, ainda demora um tempo para trocar, e aí todo mundo sabe que eu estou com o celular ruim, né? Porque eu já avisei para todo mundo, né? Até a vizinha sabe, né? Porque eu já falei para todo mundo, escrevi na rede social que meu celular é ruim, não sei o que e tal, né? Não queixar-se, às vezes a pessoa faz toda uma alarde, né? Porque está lhe faltando alguma coisa. Às vezes, até, me atrevo a dizer que nós nos queixamos quando falta o supérfluo. Alguma coisa que até não é tão útil assim, a gente se queixa, né? E é bom que a gente olhe, do ponto de vista material, como foi as minhas queixas, mesmo interiores assim, será que era uma coisa que estava me faltando mesmo? Quase sempre é um supérfluo, que não é tão necessário assim, não é questão de vida ou morte que eu teria que ter esse bem. Repare, usar os bens é algo que Cristo também usou. Ele tinha uma túnica sem costura, né, que foi então sorteada entre aqueles soldados, porque era muito boa aquela túnica. As roupas do condenado, todos os seus pertences já não eram mais dele, ele perdia, e nem sequer podia passar para os seus parentes e amigos, ele perdia a autoridade sobre aquelas coisas. Então os soldados tomavam conta do espólio. E agora a túnica de Cristo, ao ver que era sem costura, os soldados tiraram sorte, porque via que tinha um valor. Cristo usava coisa de valor, mas ele tinha aquela túnica. Não é que tivesse, então, várias túnicas, né? Não queixar-se quando falta o necessário. Como as nossas queixas do material, nossos pais, ou para os entes queridos, né? Às vezes até umas queixas interesseiras, né? Vou falar com a minha madrinha perto do Natal, que está faltando tal coisa, cara, né? Jogar, não é indireta não, é direta mesmo, né? Porque eu quero ganhar esse presente e tal, né? E às vezes a gente vai com essas segundas intenções, né? Claro, é bom que a gente fale que a gente quer ganhar, sei lá, mas que eu olhe, né, no profundo mesmo, será que é algo necessário, algo que eu preciso? Que eu seja como os pastores, aquelas almas simples que receberam, de fato, um grande prêmio. Estão lá e receberam
a chance de ver o próprio Jesus. Não queixar-se como falta necessário também até no nosso trabalho. De repente, putz, eu vou ter que trabalhar no estágio no dia 24. Putz, se eu tivesse outro estágio, né? Pô, o estágio do meu amigo já entrou de férias 15 dias antes, né? E está ganhando a mesma coisa. Pô, eu vou passar para esse outro estágio. Repare, os pastores estavam trabalhando no Natal. Estavam lá cuidando das ovelhas naquele momento, naquela noite exatamente, né? E receberam um prêmio de ver Jesus, né? De repente, né, a pobreza vai ser que eu tenho que trabalhar, talvez nesse momento mais próximo do Natal, e vai ser de alegria. Se eu for imitar os apóstolos, né, imitar os pastores, né, ao imitar os pastores, eu vou experimentar essa alegria também, né? Às vezes Deus pode pedir que tenha algum trabalho já muito próximo do Natal, próximo do Ano Novo, e que não seja uma pena, um castigo para mim. Eu não vou me queixar, porque alguém precisaria trabalhar, eu estou lá, fui escalado, e vou ter essa alegria de ser como os pastores que receberam o prêmio de ver o próprio Cristo. Quarto e último ponto que dava a São José Maria. Revisemos cada um deles antes. Não ter coisa alguma como própria, não ter nada supérfluo, não queixar-se quando falta o necessário. E agora vamos para o quarto e último conselho que nos dava São José Maria. Quando se trata de escolher algo para uso pessoal, escolher o mais pobre, o menos simpático, se podemos escolher com discrição. Sei lá, estamos na típica ceia de Natal, e aí, sei lá, a gente pode ser como criança mimada, eu quero ser o primeiro para pegar porque eu pego melhor, né? Mas será que eu não posso deixar que vá às outras pessoas, até sirva outras pessoas naquela ceia de Natal, e depois de todo mundo estar satisfeito, eu vou lá e me sirvo? Mas se eu fizer isso vai sobrar o pior para mim. Bem-vindo ao mundo, é isso mesmo, né? E esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, tornar agradável aquela ceia de Natal para as outras pessoas, e que eu fique então por último, de modo discreto, que nem sequer percebam que eu fiz assim, né? Isso que é o objetivo, não é que chame a atenção, né? Que depois me dão lá o crachá de funcionária do ano ou do mês do McDonald's, né? Tá lá então na ceia do ano, né? Você conseguiu ser ceia. Não, eu vou lá e vou fazer do modo tão discreto, mas escolher aquilo que é o mais pobre, menos simpático, quando eu posso escolher de modo discreto. Por quê? Porque eu deixo que os outros passem um bom momento com aquelas escolhas dos outros. Há um relato que contava um padre que foi fazer uma visita numa favela, numa comunidade bem carente, e viu lá duas crianças que estavam sentadas no meio-fio, a estrada de terra, e tinham ganhado um pote de leite, ainda aqueles de vidro antigos. O relato é antigo. Eram os potes de vidro antigo onde colocavam leite, e aquela criança então tinha ganhado aquele pote e se vê que estava faminta junto com o irmão, e o mais velho então abriu, porque tinha que girar assim, então era o mais velho, forçou então, e abriu. E aí, eu vou tomar primeiro, o irmão mais velho, depois eu te dou. E você vê que já salivava o pequenininho, porque estava com muita fome, né? E aí o mais velho tomou e passou para o pequenininho. O pequenininho, ávido, já quase que tirou da mão do mais velho e foi lá e tomou, né? E aí o mais velho veio lá e roubou dele. Não, toma tudo não, dá aqui um pouco para mim, né? Aí pegou de volta, né? E aí também tomou um pouco. Mas o padre olhava distante e dizia: nossa, comecei a reparar que isso se repetiu várias vezes. E quando o menininho tomava, o litro de leite baixava bastante, né? E quando era o mais velho, ele fingia que estava tomando, porque não abaixava,
né? E quando eu fingia lá assim, passava para o outro. E o pequenininho estava com tanta fome e sede lá que nem reparava que o irmão mais velho estava fazendo com que o pequeno tomasse todo aquele leite, né? E ele ficou comovido. Olha só, 2 irmãos aqui com muita sede e fome. E olha quanta virtude tem esse irmão mais velho. Quase não aparece. Ninguém reparou. Se eu não estivesse olhando com atenção, não repararia. Que ele deixou que o irmão pequeno tomasse todo o leite. É isso que é, né? Quando se trata de escolher algo para uso pessoal, ou algo até que a gente precise, escolher o mais pobre, o menos simpático, para que outros da nossa família possam experimentar um pouco melhor. Aí vamos ter essa experiência dos pastores. Terminamos o relato para, então, agora concluir a nossa meditação. Hoje vos nasceu, diz o anjo, na cidade do Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso você virá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. O anjo dá um sinal para que se encontre o próprio Messias. E é um sinal simples. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Olha só, o Messias, o tão esperado, o que era o rei, seria os reis de Israel, estava envolto em faixas. Toda criança recém-nascida está envolta em faixas, né? Se os pais cuidaram minimamente, então vai passar frio, se envolve em faixa. Não é que seja um grandioso sinal, né? É como hoje em dia dizer: achareis o recém-nascido com fralda. Pô, não tá mais base, mais isso. Eu vou estranhar o contrário, né? Mas aqueles pastores, com aquele anúncio que era tão óbvio, eles foram lá e encontraram Jesus. A alma pobre de espírito, aquela que tem esse desprendimento, consegue desfrutar das coisas mais simples e percebe nas coisas mais simples uma riqueza muito grande. E era algo muito simples, uma criança recém-nascida envolta em faixas. Talvez o que mais chamaria a atenção é que estava numa manjedoura, que é uma pobreza maior ainda de Cristo. A manjedoura é um nome bonito para chamar a cocheira, então, lá onde os animais comem. Mas era o melhor lugar que tinha naquele recinto. E aqueles pastores vão com esse sinal tão simples, vão correndo. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitados na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Quando falamos todos, quem era? Maria e José, que eram os que estavam lá. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E eu acho bonita essa parte final, porque São Lucas transmite somente 2 momentos que diz que Maria guardava no coração. Esse é um dos momentos. O outro é quando Jesus foi perdido e encontrado no templo. E Maria então guardava no coração e lembrava desse momento. Claro, o momento que Jesus se perdeu, ele não esqueceu desse momento, ficou gravado. E esse é o primeiro, quando aparecem os pastores. Ficou gravado aquele convívio dos pastores que apareceram de modo inesperado e como é que eles contaram que o anjo tinha aparecido. Maria gravou, de certa forma, mais do que os reis magos, porque quando fala dos reis magos não tem esse relato. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Ou seja, guardou cada palavra daquele pastor, cada coisa. Aqueles pastores deixaram uma marca na vida de Maria. Se eu sou essa alma simples, desprendida, talvez querendo viver esses conselhos de São José Maria, de desprendimento, podemos ter então a chance de entrar muito no coração de Maria, e Maria cuidar muito bem de nós. Vale a pena, quem sabe, escolher um desses pontos, já que são 4, escolher um desses pontos que eu vou tentar viver com mais afinco até o Natal, para imitar os pastores. Não ter coisa alguma como própria, ou não ter nada supérfluo, ou não queixar-se quando falta o necessário, ou, quando se trata de escolher algo para uso pessoal, escolher o mais pobre, o menos simpático, com discrição. Escolhemos um deles e vou tentar viver melhor. E vamos ter a experiência dos pastores e o carinho de Maria,
que vai meditar e guardar no coração cada uma das nossas palavras e gestos.